E aí, moçada, tudo bem? O professor Giovanni aqui para mais uma aula aí de ciências. Então, você que está no 8º ano, sintoniza comigo lá, pega seu material didático, pega seu caderno, que hoje a gente vai resolver exercícios, mas também retomando alguns conceitos aí da parte teórica também. Então, vem comigo, uma aula aí bem bacana para você treinar a parte teórica, né? Então, hoje o assunto é classificação dos seres vivos. Como que a gente classifica um ser vivo? Veja, qual a importância de classificar um ser vivo? Da mesma forma, quando você vai em uma biblioteca e você vê lá os livros todos organizados, livros de matemática, livro de geografia, livro de inglês, cada um tem, né, ali a sua prateleira. Eles estão organizados, é fácil da gente localizar o livro, certo? Na natureza, existe o que a gente chama de taxonomia, que é a classificação. A taxonomia, ela é uma ciência dentro aqui, né, desse estudo de ciências. Nós temos lá a taxonomia, que ela se preocupa em classificar um ser vivo. O que é classificar? É comparar, de acordo com a sua morfologia, olha, aqueles animais ali são parecidos, então a gente coloca ele, né, no mesmo pacote, na mesma caixinha. É organizar esses seres vivos. Só que existem sistemas de classificação oficiais, e é isso que a gente vai discutir nesse momento aqui. Então, vem comigo e bora lá dar uma olhada no primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim: estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem esse mundo com você. 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem esse mundo com você. Toda essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas hierárquicas. Então a gente tem hierarquia, né? Categorias taxonômicas hierárquicas. Assinale a opção que corresponde às principais categorias taxonômicas em ordem decrescente, né, ali de hierarquia. Então se começa pela maior e vai diminuindo, certo? Aí eu tenho aqui domínio, reino, filo, ordem, classe, família, gênero, espécie. Antes de resolver esse exercício, deixa eu pegar aqui uma lousa aqui, né, para poder resolver aqui com vocês o seguinte, né? Quando a gente fala de categorias taxonômicas, nós temos lá aquela famosa, né? A gente diz assim, qual é o nome do rei? Cara, o nome do rei, essa cor aqui não vai pegar para vocês. Deixa eu pegar uma cor aqui preta. Deixa eu apagar essa aqui. Foi. Tá. Agora sim. Deixa eu pegar aqui. Então, quando a gente fala de classificação, a gente tem lá o quê? O nome do rei. De novo aqui. Agora sim. Nome do rei. Então, qual é o nome do rei? Cara, o nome do rei é o rei Ficofage. Então, escreve lá comigo, ó. Rei, agora sim, Ficofage, né? Ficou meio apertado aqui embaixo. Então, qual é o nome do rei? O nome do rei é Rei Ficofage, que é reino. Agora sim, acho que vale a pena colocar aqui numa cor diferente. Então, você vai ter aqui o reino, certo? Você vai ter aqui, deixa eu colocar um pouco mais grosso isso daqui. E apagar esse aqui, vai ficar mais fácil de vocês enxergarem lá na casa. Aqui agora sim. Então você vai ter aqui o reino, vai ter aqui o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, em ordem decrescente, a gente tem isso aqui: o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tudo bem? Em ordem decrescente. Só que existe uma outra forma da gente classificar, e acima da categoria reino, a gente pode ter aqui o que nós chamamos de domínio, certo? Então, acima da categoria reino, eu posso ter o que a gente chama de domínio. O que é o domínio? Cara, domínio é um super reino, tá? Domínio é como se fosse um super reino. Então, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Vamos pegar um exemplo. Você, né? Você faz parte de qual reino? Você faz parte lá do reino que é? Reino dos animais, né? Então, a gente diz que é o reino Animalia, certo? Você faz parte do reino dos animais. Qual é o seu filo? Cara, você faz parte do filo dos cordados. Então, você tem aqui o filo dos cordados. Cordata. Tá? Filo cordata.
Qual é a sua classe? Cara, a nossa classe, né, é a classe dos mamíferos. Então, classe mamália, né? Classe aí, mamália. Qual é a nossa ordem? Cara, a nossa ordem é a ordem dos primatas. Ordem dos primatas. Tá aqui. E aí, qual é a nossa família? Nossa família é Hominidae. Hominidae. Um detalhe, tá, gente? Sempre que for uma família relacionada a animal, ela termina em idae. Se for aqui relacionado a uma planta, a um vegetal, ela termina aqui com aceae. Aceae. Você deve ter visto isso lá na parte teórica. Se for um animal, a família termina com idae. Se for uma planta, termina com aceae. Por exemplo, né, você tem lá Lamiaceae. Lamiaceae, eu estou falando da família lá do hortelã, por exemplo, certo? Então, se fosse uma planta, isso aqui é uma curiosidade, né? Vamos colocar aqui um asterisco, certo? Se fosse uma planta, a família terminava com aceae. O gênero, qual é o nosso gênero? Cara, o nosso gênero é o gênero Homo, né? Então, o gênero Homo, certo? Qual é a nossa espécie? Cara, agora que tá, né? Muita gente fala sapiens. Não, sapiens é o epíteto específico. A nossa espécie, ele está perguntando o nome científico da espécie. Então, a nossa espécie, na verdade, como que a gente fala? A gente fala que a nossa espécie é Homo sapiens. Homo sapiens. Lembre-se, né? Quando você vai escrever um nome científico, a primeira letra, a primeira palavra aqui é o gênero. Gênero em letra maiúscula. A segunda palavra não é a espécie. A segunda palavra é o epíteto específico, certo? Então, quando eu falo espécie, eu quero saber o nome científico da espécie. E aí vem lá da nomenclatura binomial, né? Lembra disso? Nomenclatura binomial. Essa nomenclatura binomial é o quê? É a forma, né? A regra para você escrever um nome científico. Primeira letra, né? A primeira palavra aqui, o homo, é o gênero, letra maiúscula. O sapiens, que é o epíteto específico, em letra minúscula. E eu preciso destacar isso colocando sublinhado ou em itálico, beleza? Então tá aí. Assim a gente consegue resolver esse exercício aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluída a tela pra gente. Olha só. O exercício pediu para a gente colocar de maneira decrescente, então, em ordem decrescente de hierarquia. Então, você viu lá que tinha domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, nós temos aqui qual é o item? Aqui vai ser o item C, né? Então, a alternativa correta aqui, o item C. Beleza? Ordem decrescente. Próximo exercício, deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai para o próximo agora. Agora sim. Os reinos dos seres vivos indicados da esquerda devem ser associados às suas características na direita. Então eu tenho aqui, né, os 5 reinos lá, o reino Monera, o reino Protista, o Protoquitista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. E a gente tem que fazer agora aqui o quê? A associação, né? Por exemplo, sem clorofila, heterótrofos, reprodução sexuada ou assexuada. Quem, né, a gente pode associar? Não tem clorofila. É heterótrofo. Heterótrofo quer dizer que não, né, produz o seu próprio alimento, ou seja, ele consome uma matéria orgânica já pronta. Se reproduz de forma sexuada ou assexuada. E ali tem a questão dos esporos, certo? Quem que eu posso associar aqui? Não tem clorofila, é heterotrófico, pode se reproduzir de forma sexuada ou assexuada e produz esporos. Eu posso associar aqui quem? Os fungos, né, gente? Então deixa eu pegar aqui, ó, colocar aqui que daí a gente já vai escrevendo aqui para resolver esse exercício aí. Então quando você fala aqui, né, aqui vai ser o 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer exatamente aqui em cima. Aqui vai ser o 3. Deixa eu fazer numa outra cor, perdão. Deixa eu apagar isso aqui. E fazer na cor vermelha que fica mais fácil. Então aqui a gente tem o 3, né? Então, número 3, fungos, certo? Unicelulares, não tem mitocôndria e cloroplastos, autótrofos ou heterótrofos. Cara, unicelular quer dizer que é uma única célula. Não tem mitocôndria nem cloroplasto, não tem organela membranosa.
pode ser autotrófico, ou seja, pode produzir o próprio alimento, ou pode, né, ser heterotrófico. Então aqui nós temos o reino Monera, o reino das bactérias e das cianobactérias. Existem bactérias que podem fazer fotossíntese, então são autotróficas, né? Existem bactérias que não fazem fotossíntese, então são heterotróficas, e todos esses organismos são unicelulares com ausência de organelas membranosas. Então ficamos com 3 e 1 por enquanto. Autótrofos pluricelulares, células ricas em sistema de endomembranas. Autótrofos pluricelulares, então combina isso com plantas, né? Que vai combinar então com 4 autótrofos, porque faz fotossíntese, planta faz fotossíntese, é formado por várias células, legal? E células ricas em sistema de endomembranas, ou seja, tem organela membranosa, então ficamos aqui com 4. Heterotróficos pluricelulares, reprodução sexuada. Quem vai ser heterotrófico, pluricelular, reprodução sexuada, só pode ser aqui os animais, né? Então ficamos aqui com o reino Animalia. Unicelulares, ricos em sistema de endomembranas, autótrofos ou heterótrofos. No reino protista nós encontramos os protozoários. Protozoário, eles são organismos unicelulares e são heterotróficos por ingestão. Enquanto que eu também posso encontrar no reino protista as algas. E galera, alga é um organismo fotossintético, fotossintetizante. Então aqui encaixa o número 2. Ficamos com a sequência 3, 1, 4, 5, 2, né? Que vai ser a letra D. Legal? Um exercício bacana aí para revisar essa parte de classificação. Mais um. Deixa eu apagar isso aqui para a gente resolver mais o último exercício aqui. Olha lá. O lobo-guará e a onça são 2 exemplares da nossa fauna ameaçados de extinção. O diagrama a seguir mostra as principais categorias taxonômicas a que pertencem esses animais. O lobo-guará, ele é um cordado, né? Mamífero, carnívoro, canídeo, lembra o final id? Esse final id aqui, ele está relacionado aqui mesmo, gente. Id, a família, né? Aqui, ó, felídeo. Toda vez que termina com idai ou ideo, está relacionado à família, certo? Então eu já sei que aqui, nesse momento aqui, nós temos a família, certo? Nesse momento aqui a gente tem a família. E aí você tem aqui o quê? Você tem o gênero, família, gênero e o nome da espécie, né? O nome da espécie, lembra? É a questão do binome, né? Então você tem aqui o gênero, que na verdade ele abreviou o gênero, e o epíteto específico, certo? A análise do diagrama permite dizer que os 2 animais estão próximos na mesma categoria até. O que é o cordado, gente? Quando a gente fala aqui de cordado, a gente está falando de filo dos cordados, né? Então aqui a gente tem o filo. Lembra, depois do filo vem o quê? Lembra do nome do rei? Se escreve lá para mim, ó. Rei, né? O quê? G, né? Toda vez faça isso que você nunca vai errar, ó. É reino, filo, classe, ordem, família, gênero e a espécie. Lembrando que a espécie está associada aqui ao binômio, né? A categoria aqui binomial, né? Então olha lá, ele não falou aqui em relação a reino, mas é o reino dos animais. O filo é cordata. Então o que é mamífero? Mamífero é a classe. Então tem aqui a classe dos mamíferos, classe mamália. Onívoro é o quê? Onívoro é a ordem. Perceba que a partir da família eles não compartilham mais. Então eles compartilham aqui, né, até carnívoro. Mas depois um é canídeo, o outro é felídeo. Eles separam as famílias. Então a análise do diagrama permite dizer que os 2 animais estão próximos na categoria até o quê? Até carnívoro. E carnívoro é o quê? Carnívoro é a ordem, certo? Respondendo então esse exercício. É bem clássico esse tipo de exercício, gente, né? Você que vai fazer testes, provas, fique atento a esse tipo de exercício. Legal? Deixa eu apagar isso aqui para a gente poder ir finalizando mais uma aula. Deixa eu apagar aqui. Agora sim. Então veja, para a próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre o reino das plantas, né? Então, das plantas, reino das plantas. Eu posso chamar de reino plante ou reino metáfita, tá, gente? Esse sufixo aqui, metáfita, fita quer dizer o quê? Planta, né? Então, reino das plantas. E aí, na próxima aula, eu vou resolver esses exercícios aqui com vocês, tá? Então, dá uma olhada nesse exercício. Eu gostaria, para que fique mais interessante, você já tenta fazer esse exercício, tá? Se tiver alguma dúvida, você me aciona, tá? Você manda mensagem ali.
e a gente dá uma interagida lá. Então, primeiro exercício, próximo exercício, tenta fazer aí, tá? Aqui as alternativas, né? E o último exercício aqui. Então, tente fazer esses exercícios em casa. Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui, né? Marca aí se você conseguiu fazer ou não. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!